Meus amigos, nós vamos agora a incolumidade pública e paz pública. Crimes contra a incolumidade pública e crimes contra a paz pública. Maravilha, todo mundo acompanha comigo aí. É um assunto para bater mesmo edital, raramente cobrado. A gente vai dar o enfoque nos crimes mais importantes. Essa parte final é uma parte que eu já disse para vocês. Estrategicamente, ninguém pode perder muito tempo com isso. Porque quem perde tempo, meu amigo, em matéria de concurso, se prejudica de verdade. Então, a gente tem que ser inteligente, tá? Vamos estudar os mais importantes. Eu tenho um crime de incêndio, é o mais cobrado, esse aqui é a QPP. Se esse assunto for cobrado, com certeza incêndio é a questão número 1 sempre. A conduta de quem causa incêndio, expondo a vida, a integridade física, o patrimônio. Você sabe por que é chamado de incolumidade pública? Porque você atinge vários bens jurídicos. É vida, integridade física, é patrimônio das pessoas. Esse incêndio é um incêndio doloso. Eu falo isso porque o crime de incêndio, você pode ver aqui, ó, ele admite a forma culposa. Parágrafo 2º, ó, forma culposa. Na forma culposa, inclusive a pena é de 6 meses a 2 anos, e na forma dolosa é de 3 a 6 anos e multa. Você pode perceber que na forma culposa é infração penal de menor potencial ofensivo. O que seria uma forma culposa, professor, de um incêndio? Por exemplo, uma pessoa está fazendo uma comida em casa, é uma situação até comum, né? De vez por outra você encontra uma pessoa que vacila desse jeito. A pessoa vai e deixa uma comida na cozinha. Ela pode provocar um incêndio, deixando a comida na cozinha. Ela pode simplesmente ir dormir, deixa a comida, esquece de apagar o fogo, aquela coisa, e acontece o incêndio, tá? Então o incêndio pode ser culposo ou pode ser doloso também. Claro que dolo pressupõe consciência, né? Da realização da conduta e do resultado. Professor, causa de aumento de pena. As penas vão ser aumentadas quando tem o intuito de obter uma vantagem pecuniária, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público, obra de assistência social, cultura, em embarcação aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária. Você pode perceber que em todos esses casos aqui tem uma coisa em comum, salvo essa da vantagem. Nos outros, do inciso 2, tem uma coisa em comum. Nas causas de aumento de pena, você pode perceber estaleiro, depósito de explosivo, poço petrolífero, lavoura, pastagem, mata, floresta. Aqui só tem uma observação que eu vou fazer. Vamos parar aqui, tá? A gente para aqui. Em todos esses vocês podem perceber que a causa de aumento de pena, ela tem por objetivo, claramente, a pena vai ser aumentada de 1/3, em razão das consequências, né? Claramente é a consequência do incêndio. Por que eu pedi para você parar na linha G e deixei a H em stand-by? Porque essa H, ela tem que ser vista hoje com a lei ambiental. Porque eu tenho também crime, possibilidade de incêndio na lei ambiental, na lei 9605/98. Se for crime ambiental, aplica-se a lei ambiental. Só esse pequeno detalhe, tá? Então, a linha H, desde que não constitua crime ambiental. Essa daqui a gente salta, o 251 a gente salta. O 251 a gente salta, 253 salta. 256, a gente vai já para o 256. 256. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. O crime pode ser doloso e muitas vezes as pessoas que causam esse desabamento e desmoronamento agem com interesse pecuniário. Vamos derrubar, vamos fazer uma obra, tem que derrubar isso daí e não pensam nas consequências, né? Aliás, desculpe, pensam, sabem das consequências. Quando não pensam nas consequências, aí é o crime de desabamento na forma culposa, tá? Esses outros que eu saltei são menos importantes.
Aí você simplesmente vai para os crimes contra a paz pública comigo. Nesses aqui, contra a incolumidade, mais importante mesmo, que eu queria ter estudado com você, eu já estudei, é o crime de incêndio. O que você pode fazer nos outros, de explosão, de inundação, você dá uma lidinha, tá? Mas o desabamento e o incêndio são os dois mais importantes. Agora a gente vai, pessoal, para os crimes contra a paz pública. Com certeza, esses são mais importantes, principalmente associação criminosa e milícia. Vamos lá. O 286, incitar publicamente a prática de crime. Professor, primeiro, tem que ser publicamente. Tem. O que é incitar? Incitar é promover. Incitar é levar as pessoas a quererem algo, a buscarem algo. Incitar é promover. Incitar é convencer, na verdade. Eu acho que a palavra que mais designa incitar é essa. É convencer. Convencer publicamente as pessoas a praticarem crime. É o artigo 286. Esse crime fere a paz pública por quê? Porque a paz pública é aquele conjunto de valores que é a paz, o sossego, a tranquilidade, aquele sentimento de segurança que as pessoas querem ter ao conviverem umas com as outras. Na hora que você incita publicamente a prática de crimes, você está deixando todo mundo inseguro. Você está tirando o sossego, está tirando a paz das pessoas. Esse crime pode ser praticado num ambiente privado, uma pessoa em relação a outra? Não. Tem que ser publicamente. Mesmo que seja num ambiente privado, mas tem que ser de forma pública. Não pode ser de uma forma intimista, privada, uma pessoa em relação a outra. Tá? Esse publicamente é fundamental. Vou citar um exemplo aqui para você que é interessante. Imagina que eu tenho um sujeito que ele começa a defender que as pessoas exterminem moradores de rua. Esses moradores de rua é tudo marginal, vagabundo. Se você tiver a oportunidade, dá um tiro na cara e mata esses caras. Está incitando pessoas a matarem moradores de rua. Entendeu, pessoal? Isso aí, se for praticado, se essas palavras forem ditas publicamente, ferem a paz pública, caracteriza o crime do artigo 286. Eu lembro muito do pessoal falando, e por que a marcha da maconha não é crime, professor? De incitação à prática de crime. É porque a marcha da maconha é um movimento político. Um movimento que tem resguardo, né, na Constituição Federal, a livre manifestação de pensamento das pessoas, que tem o objetivo de descriminalizar o uso da maconha. É um movimento político de pessoas que defendem que a maconha não tem os mesmos efeitos de outras drogas, que não tem nada demais, que a maconha, os seus efeitos, seus danos, isso não passa de um mito, né? Elas querem ter o direito de consumir, de vender, de usar a maconha. Então buscam a descriminalização, a regulamentação da venda de maconha no Brasil. E não tem nenhum problema. Se for dentro de uma liberdade de pensamento crítico, de debate, você pode promover o debate. O que você não pode é fora do aspecto de um debate, de um aspecto crítico, simplesmente incitar a prática de crime. Então existe uma diferença muito grande do primeiro exemplo que eu citei para o exemplo da marcha da maconha. Tá? Não são pessoas dizendo, estimulando as pessoas, montem uma boca de fumo, vendam droga. Não, é uma coisa específica relacionada à maconha, de pessoas que querem descriminalizar, e é um movimento político. E o próprio STF, né, diga-se de passagem, já julgou que a marcha da maconha é um movimento lícito, porque é democrático. A marcha da maconha é um movimento democrático. Foi um julgamento do STF célebre. Lembrando que não pode ser contravenção penal, tem que ser crime, tá, pessoal? Prática de crime. Artigo 287, fazer publicamente. Aqui novamente aparece o termo publicamente. Apologia de fato criminoso ou de autor de crime.
Fazer apologia é exaltar. Apologia é exaltar. Exaltar um determinado fato criminoso ou exaltar o autor de um fato criminoso. Por exemplo, lembra daquele furto, aquele famoso furto ao Banco Central, que gerou aquela repercussão nacional, virou até tema de filme, o furto do Banco Central, você lembra daquele episódio? No furto do Banco Central, você pode observar, foi uma coisa cinematográfica, ok? Tudo bem, o pessoal fica impressionado, pode até aplaudir a inteligência, só que você não pode fazer apologia disso aí. Uma coisa é você dizer, pô, que crime inteligente, os caras foram artistas. Outra coisa é você exaltar o fato criminoso. E também não se pode exaltar, pessoal, autor de crime. Você pegar um criminoso e colocá-lo num pedestal, esse é o nosso criminoso, né? Então, isso aí também é proibido. Vamos ao 288 e ao 288A, que são os mais importantes. A 288, associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. A associação criminosa ela sofreu uma alteração bem clara, né? Antes eram no mínimo quantas pessoas? 4. Mais de 3, no mínimo 4. Hoje, o mínimo é de quê? São de 3 pessoas. O mínimo aqui é o mínimo de 3 pessoas para o fim específico de cometer crimes. Essa associação de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas, para o cometimento de crimes, caracteriza a associação criminosa. Professor, me fala uma coisa. No delito de associação criminosa, do artigo 288, pode ser para a prática de um crime? Esse assunto é muito discutido na doutrina, né? Porque o que é associação? É a reunião de pessoas para o cometimento de crimes. De forma organizada, de forma planejada. Os requisitos são bem mais simples do que o crime lá de organização criminosa. Aqui, reunião, né, de no mínimo 3 pessoas para o cometimento de crimes. Mas tem que ter certa organização, certo planejamento, senão iria se confundir com o mero concurso de agentes. No mínimo 3 pessoas. Detalhe, não pode ser para a prática de um único crime. Então, se eu tenho 3 pessoas que se juntaram, o João, o Pedro e o José. João, Pedro e José. Olha, vamos se unir aqui para praticar um crime bem ali. Não é associação criminosa. Vai incidir concurso de crimes, mas não vai incidir o crime de associação criminosa. Está claro? Porque tem que ser reunião de 3 pessoas para o cometimento de crimes, plural. Se for para um crime, eu não posso encaixar na norma penal, porque feriria o princípio da reserva legal. Esse também é um crime que não admite forma tentada. Detalhe. Por que não admite forma tentada? Porque todo crime em que o legislador responsabiliza criminalmente, o que seria fase de atos preparatórios de outros crimes, não tem como admitir forma tentada. Ou porque você tem a associação, e aí já seria, em tese, ato preparatório de um outro crime, mas o legislador resolveu punir como crime consumado, assim como P3 para falsificação de moeda, ou você teria, ou não teria nada. Ou se associa, não teria nada. Não tem como fracionar os atos executórios. Daí porque a associação criminosa não admite a forma tentada. Veja o parágrafo único aí. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada e se houver a participação de criança ou adolescente. Um detalhe que eu quero observar aqui, final, sobre o artigo 288. Tem essa causa de aumento de pena, que tem que memorizar, aquela coisa toda. Mas um detalhe, uma observação final que eu quero fazer. O crime de associação independe de os criminosos terem iniciado a execução dos crimes para os quais a associação se destina. Os criminosos, então, dito de outra forma, não precisam iniciar a prática ou cometimento dos crimes para os quais essa associação se destina. Na hora que a associação é formada, o crime já está o quê? Consumado. Entendeu? De associação. Artigo 288 agora. Pessoal, 288A. Só para finalizar, o crime de milícia, né? Constituição de milícia. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar
milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. As milícias, historicamente, como é que elas trabalham? São esses grupos de pessoas que se reúnem para controlar uma cidade, controlar um bairro, controlar um território. De que forma? Eles oferecem uma segurança, uma prestação de serviço para aquela comunidade, que pode ser pequena, pode ser média, pode ser gigante. Eles oferecem um tipo de serviço, que é a proteção deles, em troca de um pagamento de um determinado valor, como se fosse uma taxa, como você paga água, como você paga energia, você pagaria para a milícia. Em troca, você receberia proteção. Qual é a diferença da água, da luz? É porque na água, na luz, se você não quiser, você não paga. Já a milícia tem que pagar, senão você sofre represália. E termina que a população, a comunidade, é refém. Há quem pense ou há quem entenda que os milicianos fazem um bem, porque em religião de milicianos teria menos crime, porque eles seriam uma atividade em paralelo aí ao Estado, subterrâneo. O Estado não teria condição de oferecer segurança, mas o miliciano ofereceria essa segurança. Ainda há quem defende isso aí, claro que não se tem como defender isso aí. Termina que os milicianos, eles se envolvem com uma série de crimes, e se envolvem com tráfico, se envolvem de ilícito de drogas, se envolvem com tráfico de armas de fogo, se envolvem com crimes de corrupção, se envolvem com crimes de extorsão. Os milicianos se envolvem com tudo. E o crime tem a mesma característica do 288, ele se consuma independentemente de você ter o início da prática dos crimes para os quais a milícia foi formada, tá? Acompanha aí no quadro comigo. Acompanha aí. Então, constituir, organizar, integrar, manter, custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo, esquadrão, com a finalidade, olha aí, o crime se consuma independentemente de obtenção do resultado, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Então, ainda que o agente criminoso, você diga assim, ele não venha a atingir os crimes que ele desejava, o crime já está consumado na hora que você tem essa organização. Da mesma forma que o artigo 288, em tese, não admite forma tentada. Constituir e organizar. Ou você constitui, ou você não constitui. Se você não constitui, ainda é um nada. Porque aqui também se pune a fase de atos preparatórios. É o mesmo raciocínio do 288. O que nós estamos responsabilizando criminalmente aqui, no fundo, é uma fase de atos preparatórios. Tá legal? Então é isso. Dos crimes contra a paz pública, a pena de 4 a 8 anos é pesada, né, em comparação com o crime de associação criminosa, porque é bem mais grave a pena da milícia, né? Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós fechamos aqui os crimes contra a paz pública. Esses dois últimos assuntos, pessoal, raramente são cobrados em prova, por isso que eu reservei só um tempinho pequeno para os dois, tá? Incolumidade, só para falar do incêndio, do desabamento, aqui a paz pública, falar dos 4 crimes aqui contra a paz pública. Detonando.